Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Júnior Trovão quem vos fala. Hoje é mais um dia aqui na live, né, para a glória de Jesus, pelo Instagram, e espero que hoje dê certo, né? A gente está aqui com o homem de Deus, pastor e deputado Marcos Feliciano. Ontem não foi possível, né? Devido a um problema que estava ocorrendo no Instagram. Mas creio que em nome de Jesus agora vai dar certo, para a glória de Jesus. Tá? Acredito que o homem de Deus já está por aqui, chamando ele já. Que dê certo, né, irmãos? Em nome de Jesus. Opa, conectou. Graças a Deus. Graças a Deus, conectou. Glória a Jesus. Milagres acontecem. Agora. Só que a internet parece que não está muito boa aí, né? Será que é aqui que está falhando? É, porque aqui está perfeitinho, a sua que está travando. Espera aí, só um minuto. Agora sim, homem de Deus. Pronto. Só estou esperando o senhor olhar para a câmera. Cadê o senhor? Está travando. Começou agora? Começou, mas a sua internet está ruim, está oscilando. Espera aí. Voltou ou está travando ainda? Tá mais ou menos, tá. Dá para falar. Vamos falar, senão hoje não sai. Tudo bom, pastor Júnior? Tudo bem, homem de Deus, graças a Deus, tudo na santa paz. E é uma satisfação estar com o senhor aqui. Para mim é uma honra e para mim é um sonho realizado. A honra é minha. Se você falar que me escuta desde criancinha, nós vamos brigar, porque seu cabelo está mais branco que o meu, poxa. É verdade, verdade. Ontem não foi possível devido àquele problema lá, acho que foi no aplicativo, no próprio Instagram, não foi possível. Mas hoje, graças a Deus, deu certo e eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor o que vai ser discutido aqui hoje. E para mim é uma honra. E eu não podia deixar de falar, pastor Marcos Luciano. O senhor é um daqueles que me influenciou a ser um pregador, um desejo no meu coração de se tornar um pregador. E verdade seja dita, eu estava pensando nisso hoje. O Gideões está aí há muitos anos, né? Mas depois que o senhor começou a pregar lá, as pessoas deixaram tiveram um desejo muito grande de se tornar pregador do Evangelho. E eu sou um deles, eu queria deixar isso aqui registrado. E o senhor é um daqueles que influenciou o meu ministério a se tornar o que é. Muito obrigado. Eu agradeço você, suas palavras são generosas. Eu sou apenas um contador de história, né? Nada. Lá no Gideões, até o ano passado, foram 21 anos pregando, né? 21 anos é uma vida, né? O menino que me ouviu pregar 20 anos atrás, hoje é pai, né? Hoje ele me escuta, o filho dele me escuta. É uma trajetória bonita. E nós devemos tudo isso, né, pastor Cisino Bernardino? Vamos lá para cá também. Né? Vou guardar o papagaio. Oi?
Vou guardar o papagaio aqui, que o papagaio aqui também, se ele ouvir, ele começa a dar glória. Ele é uma Tô vendo, pessoa. papagaio crente, isso aí. Tem, ele é crente. Daqui a pouco ele vai começar a dar glória. Aí nas outras lives ele fez isso. Me perdoe. Minha esposa já guardou ele ali agora. Tá. Então, como eu estava falando, né, nós devemos isso, né, nós itinerantes, ao pastor Cizinho Bernardino, em saudosa memória, ao pastor Reuel Bernardino, né, que foi um guerreiro, um amigo da nossa geração, que abriu portas para tantos pregadores que hoje caminham, né, pelo Brasil e pelo mundo, levando a boa palavra que alegra o coração da igreja. Pastor Marcos Feliciano, hoje o senhor eu queria deixar isso aqui muito bem claro, porque isso aqui vai ser esclarecedor para as pessoas que estão nos ouvindo. Antes da gente entrar no tema mesmo dessa live, há uma demonização da política, né? Onde se dizem que a política é do diabo, e se uma pessoa que vai para a política acaba se corrompendo. E pelo que eu vejo, ao contrário, a prova disso aí é a sua própria pessoa. O senhor não se esfriou na fé, continua sendo um servo de Deus fiel, pregando o evangelho cheio do Espírito Santo. Na verdade, não é a política em si que é de Satanás. Na verdade, são alguns que fazem a política que acabam trabalhando para ele. O senhor é o maior exemplo que, de fato, ser um servo de Deus e ser um político, se manter o coração firme, a chama do Espírito Santo continua acesa, e o senhor é o maior exemplo disso. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco para as pessoas que estão aí, que demonizam tanto a política, né? Quando, na verdade, o senhor é o exemplo disso, que se tiver um homem sério, como Daniel na Babilônia, enfrentou impérios gentios, pagãos, mas não se corrompeu. O senhor é um exemplo disso. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra sobre isso aí, para aqueles crentes que demonizam tanto a política. Quando eu era pequeno, pastor Trovão, eu ouvia um adágio popular que dizia assim: a ocasião faz o ladrão, né? Ou seja, a pessoa não é, mas se tem uma oportunidade de ser, ela será. Eu não concordo com isso. É uma questão de caráter, né? Você pega Daniel, você pega José, né? José, a inveja dos irmãos deles era grande porque ele se destacava em tudo, na roupa, porque o pai deu a ele uma linda túnica. Aí mandaram ele para a casa de Potifar como escravo. Na casa de Potifar ele virou o chefe. Mandaram ele para dentro da cadeia, ele virou o chefe dentro da cadeia. Mandaram ele para dentro do governo, ele virou o segundo depois de Potifar, ou depois de Faraó. Ou seja, o caráter do homem acompanha ele onde ele estiver, quer seja na cova, quer seja no governo, né? Eu, infelizmente, Trovão, eu passei boa parte da minha vida pregando contra a política, né? Porque eu sou assembleiano, e o assembleiano, nós crescemos ouvindo os nossos velhos pais, que por temerem a vida pública, por conta de muitos escândalos e corrupção, acreditavam que se fôssemos para dentro da política, seríamos corruptos também. E eu fiz parte desse coro de pastores que ensinava essas coisas para a igreja, né? Até que no meio do ministério, né, quando estava no auge do ministério, explodiu em Brasília a questão do PL 122, que era a lei da homofobia, que havia passado no Congresso Nacional e havia chegado no Senado Federal. Uma lei que acabaria tirando o direito de pastores e padres pregar o evangelho. Quando eu vi isso acontecer, eu falei, eu sou culpado disso. Por quê? Porque nós não tínhamos em Brasília gente suficiente para poder barrar um projeto. Aí, pior, Trovão, eu fui estudar naquela época e descobri que em 2006, quando o projeto foi aprovado, na Câmara dos Deputados já tinham mais de 60 deputados evangélicos. E como é que com 60 deputados evangélicos um projeto que fere a igreja passa? Eu cheguei à seguinte conclusão: não adianta mandar para dentro da política um crente. Tem que mandar um crente que não tenha vergonha de ser crente. Quando eu entrei na política, o meu nome parlamentar é Pastor Marco Feliciano. Se as pessoas entrarem no site da Câmara e digitar Marco Feliciano, não aparece meu nome, porque o meu nome parlamentar, ele leva o meu título, Pastor Marco Feliciano. Vou falar uma coisa aqui que vai deixar o povo escandalizado. Quando eu entrei para a vida pública, alguns deputados que eram cristãos chegaram em mim e disseram: olha, tira o nome pastor do seu nome político aqui, porque não é bom. Eu falei, não é bom por quê? Porque se você deixar pastor, ninguém vai querer fazer nenhum tipo de negócio com você. Eu falei, mas que tipo de negócio uma pessoa não pode fazer com o pastor? Só aquilo que era errado, né? Então, foi aí que eu firmei o propósito de deixar o meu nome parlamentar, Pastor Marco Feliciano, para as pessoas saberem que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo,
porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E quando eu fui para a política, desculpe, eu sofri retaliação de muitas igrejas, de muitos ministérios, e o povo dizia uma boca só: nós perdemos um pregador, perdemos um profeta. E depois de alguns anos na política, graças a Deus isso mudou, as pessoas dizem: não, não foi a igreja que perdeu um profeta, a política ganhou um profeta, né? Então hoje eu atuo dentro da esfera parlamentar como político e atuo na esfera sacerdotal. Eu estou político, mas eu sou pastor. Amanhã posso não mais estar político, mas eu sempre serei um sacerdote, porque a unção sacerdotal, ela vem de cima, né? E a unção para ser político vem de baixo. Quem coloca na política é o homem põe, o homem tira, mas a unção que vem do céu, essa que está sobre a sua vida, Trovão, essa não tem ninguém que tire. Glória a Deus. Que benção, isso é bom para desmistificar, né, da mente do povo o que está aí sobre essa demonização da política. E pegando mais um pouquinho desse gancho aí, reverendo, como é importante ter pessoas como o senhor, como o Antônio de Paula e tantos outros que estão lá dentro, deputados federais que servem ao senhor, só lembrando que se muitas leis contra a igreja só não passaram dentro do parlamento devido à bancada evangélica e à bancada católica, né? Principalmente essa PL 122 aí. Isso de fato se comprova mesmo? Quando eu entrei em Brasília em 2010, o nosso medo era o PL 122. Aí, por 6 meses, eu coloquei o meu gabinete todo para vasculhar o sistema da Câmara dos Deputados para saber quantos projetos existiam que podiam ferir a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a família tradicional. E, pasme, Trovão, foram mais de 1.300 projetos que tramitavam naquele ano. 1.300 projetos. Dividido em 22, na época eram 22 comissões permanentes, fora as especiais, e mais o plenário grande, lá, que é o plenário Ulisses Guimarães. Então eu juntei com alguns deputados, embora a frente fosse grande, quando eu fui eleito em 2010, nós éramos em 80 deputados federais evangélicos. Mas você não pode contar com todos. Então nós juntamos um grupo de deputados, pouquinhos, mas a gente se dividiu, cada um foi para uma comissão, e nós começamos a mapear os projetos. Nenhum projeto passou mais. Nenhum projeto que ferisse a igreja. Aí muitas pessoas falam: mas o senhor não apresentou, o senhor não conseguiu aprovar nenhum projeto. Às vezes, ali dentro do parlamento, Trovão, é melhor ser zagueiro do que ser atacante. Entendeu, hein? Não, o que seria o atacante? O atacante é o que vai, apresenta um projeto e aprova ele. O zagueiro é aquele que não deixa os projetos ruins passarem. Então eu me esmerei nisso e, graças a Deus, fiz discípulos dentro da Câmara dos Deputados. Nós temos deputados ali fantásticos. O Antônio de Paula é um. Nós temos também o pastor Abílio Santana, grande amigo. Tem sido um guerreiro. Tem sido um guerreiro e tantos outros. Hoje nós somos em 112 na frente parlamentar evangélica, como evangélicos de verdade. São 104 deputados federais e 8 senadores da República. Então, não é fácil. Deixa eu contar aqui um segredo para você sobre a vida pública. Nós vivemos um país muito pobre. E todo país pobre, a sua maior característica na política é a corrupção. Então, o nosso país, a corrupção aqui, não é sistêmica apenas, ela é endêmica. Ela não é só um sistema, ela está dentro do ser humano. O Brasil é um país corrupto por natureza. Vou dar um exemplo para você aqui. Um dia eu falei isso na igreja e deixei todo mundo apavorado. Eu perguntei: quem tem filhos aqui? Todo mundo levantou a mão. Quem tem filhos na escola? Todo mundo levantou a mão. Eu falei: quem aqui já falou para o seu filho ou a sua filha: se passar de ano eu vou dar uma bicicleta? Todo mundo levantou a mão. Eu disse: pois bem, o senhor e a senhora são corruptos. Porque o seu filho e a sua filha não tem que passar de ano por causa de uma bicicleta. Tem que passar de ano por mérito, porque está estudando. Sim. Ou seja, quem faz isso com o filho é um corrupto, né? Então, quando você estaciona na vaga de uma pessoa portadora de necessidade especial, você é um corrupto. Quando você não devolve o troco para o comerciante, você está praticando um crime, né? Então a corrupção está dentro do ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Quando chega um homem como eu dentro da política, assusta o cenário político. Tanto é que depois que eu cheguei na política, deu um nó na política brasileira. Quando eles veem uma pessoa que tem expressão, que sabe falar e que é uma pessoa séria, a primeira coisa que a política vai tentar fazer é te cooptar.
Ou seja, vão tentar trazer você para o lado deles, com presentes, com propostas indecentes. Quando você não aceita, partem para o segundo plano, que é, se a gente não consegue corromper ele, vamos vasculhar a vida dele. Pegue o passado dele inteiro. E tentam, de alguma forma, com o seu passado, te expor e te ridicularizar. Você deve lembrar, em 2013, quando eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, as pessoas pegavam vídeos meus e postavam, a imprensa fazia. Vídeos de 20 anos atrás, lembra disso? Vídeos de pregações. Por que faziam isso? Porque não encontraram nada na vida presente. Então vasculharam o passado. Quando não encontram nada no passado, aí partem para a terceira arma. E essa é a pior, para a covardia. E o que é que fazem? Se não tem nada na vida dele, vamos plantar alguma coisa na vida dele. Vamos armar uma arapuca, vamos criar uma situação. Entendeu? E eu já passei por tudo isso. Os irmãos que acompanham aqui sabem disso, né? E como é que eu estou de pé? Os políticos lá em Brasília me chamam de Highlander. Lembra do Highlander? Era um herói imortal, né? Aí eles dizem, por que isso? Porque eles falam assim, nada perde você. Tudo que já falaram, tudo comigo vai para o Jornal Nacional, né? Todo mundo sabe, tudo comigo vai para... Todavia, Deus tem me mantido de pé até agora. Glória a Deus, pastor Marcos. Isso aí, esse é um dos motivos que nos faz realmente acreditar na política, embora tramaram contra o senhor e ainda tramam, como tramaram na época de Daniel, né? Contra o próprio Daniel, às vezes por inveja e por se manter como se manteve como servo de Deus e como homem de caráter. Com o senhor também não está sendo diferente. Mas graças a Deus, tentaram, mas não conseguiram, né? Tentaram, mas não conseguiram. O senhor está aí até hoje e, de fato, nos representa ali dentro do parlamento. E a gente sente orgulho do senhor, não só como homem de Deus que mas também como essa nova fase da sua vida como político, representante do povo brasileiro lá dentro do parlamento. Parabéns pela sua postura e pela sua vida pública até o dia de hoje, sem nada que desabone a sua conduta. Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado. Reverendo, Sim. aproveitando... pode concluir. Deixa eu só falar aqui mais uma coisinha, né? Isso não é mérito meu, viu, Trovão? Eu sou um ser humano cheio de defeitos. O que me sustenta é a oração da igreja e a misericórdia de Deus. Posso contar um testemunho aqui? Pode. Isso vai servir para você como pregador, porque eu sei que você também tem sofrido muito ataque aí. Há muitos anos atrás, eu morava numa outra casa e eu recebi uma irmã de oração, e ela almoçou com a gente. Após o almoço, ela encostou no sofá, reclinou e ela dormiu e teve um sonho, uma visão. E ela acordou aos gritos. A visão dela foi a seguinte: ela viu uma mesa oval, vários homens e mulheres bem vestidos todos eles a rigor, né, de terno, roupa social. E ela disse que o que conduzia a reunião, ele era mais alto do que todos. Na visão, ela estava atrás dele. Ela olhou para a mesa e viu um papel. E no papel tinha o meu nome, Pastor Marco Feliciano. E o homem que presidia a reunião começou, no sentido horário da mesa, a perguntar um por um: o que é que você tem feito para acabar com ele? E a pessoa que estava aqui do lado dizia assim: olha, eu tenho colocado tentações na vida dele. E o outro: eu tenho colocado dinheiro. O outro: eu tenho colocado isso, eu tenho feito isso, tenho colocado... Todos eles tinham uma armadilha para me derrubar. Quando ele terminou de perguntar a todos na mesa, ela disse que esse homem que presidia deu um tapa na mesa e gritou: se vocês estão fazendo tudo isso, por que é que a gente não derruba ele? Ele é tão forte assim? Quando ele disse isso, ela disse que todos se transfiguraram e não eram mais homens, viraram demônios. E todos de cabeça baixa apontaram para um canto da sala e disseram: o problema não é ele. Se fosse só ele, a gente derrubava. O problema é aquilo ali. Aí ela disse que quando eles apontaram para um canto da sala, eles olharam, ela abriu um buraco na parede e começou a entrar gritos e vozes e louvores de gente orando, gritando: Deus, guarda o Marco Feliciano. Senhor, guarda o pastor Marco Feliciano. Senhor, protege a vida do seu servo. Eu me emociono quando eu falo disso, porque não existe homem forte. Existe homens e mulheres protegidos pela oração da igreja, viu? Aleluia. Era isso que eu queria falar. Aleluia. E é de suma importância essa parte da oração, porque se a Bíblia nos afirma que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos, imagine os justos reunidos para orar.
E nessa atual conjuntura, homem de Deus, que o mundo está em polvorosa, o mundo está em pânico, mas deu para perceber. Vamos falar aqui agora sobre a igreja em si. Qual é a sua avaliação como servo de Deus num momento como esse? Como a igreja de Cristo tem se comportado num momento de adversidade que até então, na nossa nação em si, a gente nunca havia vivido isso, né? Essa questão da pandemia, e sem contar com a mídia alarmista, né? Que está apavorando o povo. A grande questão é, qual é o seu resumo em si concernente à igreja, homem de Deus? A igreja está se portando bem nesse momento, ou a igreja ainda está deixando um pouco a desejar, ou pelo menos uma boa parte dos crentes aí? Como o senhor tem visto na sua visão o posicionamento da igreja no momento atual? Trovão, a minha visão é um pouco crítica, tá? Espero que os irmãos que tenham misericórdia de mim, do que eu vou falar. A igreja, eu não tenho uma avaliação precisa, porque nunca antes na história aconteceu isso. O mais próximo do que aconteceu na história do mundo, como a gente conhece, foi durante a peste negra, séculos passados na Europa, né? O que está acontecendo agora é algo inusitado. O mundo não estava preparado para isso. A igreja tem sido atingida na sua coluna, né? Na sua coluna cervical. Por quê? Os templos estão fechados para os cultos. A igreja, algumas estão abertas para receber pessoas lá para orar. Os cultos agora se transformaram online. Nós estamos aqui agora online. Eu não sei o que vai acontecer quando tudo isso terminar. Hoje eu falava com um rapaz que é um pensador presbiteriano, e ele dizia que a igreja presbiteriana se reuniram alguns obreiros, e eles estavam dizendo que, para tentar entender o que está acontecendo, se isso veio de Deus, se é permissão de Deus esse vírus, o que está acontecendo. E chegamos à seguinte conclusão: quando tudo isso terminar, possivelmente de 20% a 30% dos membros da igreja nunca mais voltarão para os cultos. Infelizmente, porque as pessoas estão acostumando com o culto online. E eles percebem que estando aqui, eles têm conforto, não tem que dar dinheiro na igreja, não tem que ouvir um sermão por 2 horas. Eles podem assistir o culto comendo pipoca, tomando Coca-Cola, assistindo um olho no culto aqui, um olho no Big Brother ali, né? Então eu sinto que Deus está trabalhando. Vou dar uma palavra aqui, então acho que você entende, quem lê a Bíblia entende. O Brasil nos últimos anos vem pedindo a Deus justiça. E todas as vezes na Bíblia Sagrada, quando alguém pediu justiça, junto com a justiça veio o juízo. Nós estamos vivendo um tempo de justiça, mensalão, petrolão, políticos presos, grandes pessoas caindo, empresários indo para a cadeia, tempo de justiça. Mas junto com a justiça vem o juízo. E o juízo, ele não escolhe cor de pele, não escolhe posição social, né? Ele vem para todos. E é o que nós fazemos no juízo que nos difere. O cristão e a igreja, nesse momento, tem que confiar em Deus. Eu tenho que ter o seguinte pensamento, senão eu desespero ou entro em depressão. Tudo é permissão dele. Ou ele mandou esse negócio, ou ele permitiu. Então vamos tentar entender o que Deus quer com tudo isso. É hora de arrependimento, é hora de oração, é hora de súplica, é hora de rasgar a roupa, é hora de jogar cinza na cabeça. Eu estou aí há alguns dias, né, numa empreitada de oração, você tem me acompanhado, né, para sexta e sábado foram 2 dias de clamor, e amanhã um santo jejum, um grande jejum nacional. Os maiores líderes das igrejas, ou os líderes das maiores igrejas do Brasil, se moveram, chamaram o seu povo. E eu acredito em milagre, Trovão. Eu acredito em milagre. O que nós estamos vivendo, só podemos sair disso se houver um milagre. Um milagre. E eu não tenho dúvida, pastor Marcos Luciano, que essa posição, eu acho que eu particularmente, eu tenho 42 anos de idade, e eu não sei, eu não me lembro ainda de um líder de uma nação como a nossa ter vindo a público e pedir à nação para que jejuasse, né? Orasse pelo Brasil e por essa situação que está envolvendo nossa nação e o mundo. Na verdade, é como o senhor citou hoje no vídeo, né? Como está em 2 Crônicas, no capítulo 20, quando Josafá ouviu que os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir vieram contra ele, e na verdade ele descobriu que ele não usou as ferramentas que ele tinha, o exército, as armas que ele tinha, por reconhecer que quem vinha contra ele era muito maior do que ele. Então, ele vai agora usar outras armas agora, que são as armas da oração e do jejum. O presidente da República, ele reconheceu que diante dessa situação,
tudo que ele tem, todo recurso que ele tem acaba sendo tão pequeno, acaba sendo tão frágil diante de um inimigo tão poderoso, embora invisível, mas poderoso e destrutivo, como esse vírus. Ele reconhece isso e entende que, se não houver uma intervenção divina, ele entende que não só o nosso país, mas como o mundo inteiro pode perecer. Trovão, nosso presidente é um homem cristão, ele é católico, né? A esposa dele é evangélica, a primeira-dama, a irmã Michele, e ele teme a Deus. Ao temer a Deus, ele se cercou de pessoas que temem a Deus. Eu tenho estado com ele sempre, toda semana quase, e há 3 semanas eu venho pedindo a ele: presidente, vamos conclamar um dia de oração, um dia de jejum, né? Eu comecei isso quando o presidente americano Donald Trump, ele proclamou nos Estados Unidos um dia de jejum e oração há 3 semanas atrás, saiu na Fox News. Quando eu vi isso, eu falei: presidente, o senhor é fã do Donald Trump, olha aqui uma coisa boa para se fazer. Né? Então, durante toda semana eu insisti, e de repente pessoas começaram a ser tocadas em outros lugares que eu não tinha contato. Pastores começaram a mandar mensagem. Teve o pastor Luiz Hermínio, que fez um vídeo, um apelo a ele, né? Outros pastores, e isso começou a mexer com o coração do presidente. Deixa eu te contar uma coisa: o problema do Brasil hoje não é só o vírus, o Trovão. O problema hoje no Brasil, nós temos a política. A imprensa toda é contra o presidente Bolsonaro. O establishment, né, ou seja, o status quo, a grande elite que sempre mandou no Brasil, a elite intelectual, esquerdista, aqueles que seguem a linha do iluminismo, aquele pessoal de antigamente que acha que Deus está morto, eles vivem muito aqui no nosso país, porque durante os últimos 30 anos o Brasil foi governado por pessoas de esquerda. Então, quando aparece uma pessoa que é conservadora e que é de direita e que é honesto, as pessoas podem acusar Bolsonaro de tudo. Pode falar que ele é turrão, que ele é grosso, pode falar o que for, mas não podem falar que ele é desonesto. Ele é um homem honesto e é um idealista, né? E por ele ser idealista e um homem honesto, ele luta contra toda a politicagem antiga do Brasil. Então, hoje, o que faz a grande imprensa, né, eu chamo de extrema imprensa, a oposição, de maneira covarde, usam a situação de calamidade do vírus, que é do coronavírus, para tentar acabar com a liderança do presidente Jair Bolsonaro. O presidente hoje tem problemas internos, com o ministro Mandetta, por exemplo, gente do nosso grupo, que de repente se revoltou. Né? Então, existe uma luta, uma queda de braço para derrubar Bolsonaro. Por que isso? Eu contei num vídeo dia desse. Houve uma mudança geopolítica mundial e espiritual também. Os Estados Unidos saem de Barack Obama, um esquerdista, um socialista, e vai para a mão de Donald Trump, né, um capitalista e cristão. Pode não ser o melhor dos cristãos, mas é um homem que tem lá, o vice dele é um pastor e ele ora todo dia. De repente nós temos na Guatemala, de repente nós temos no Paraguai, e começam a esparramar pessoas na Hungria, no Brasil, homens que são cristãos. E o cristianismo sempre foi um problema para esse pessoal que é progressista, porque o cristianismo tem valores. O cristianismo prima pela vida e o cristianismo diz que há um Deus no céu. Enquanto o socialismo acha que o Estado tem que ser Deus. O Estado tem que ser paternalista, o Estado tem que dar comida, tem que dar roupa, tem que dar bolsa isso, bolsa aquilo. E a fé conservadora, o conservadorismo vem de Calvino, e quem conhece os escritos de Calvino sabe que Calvino sabia que a riqueza só viria através do capitalismo. Ou seja, o que gera riqueza é o trabalho, o homem tem que trabalhar para gerar riqueza e manter a sua família. Então existe uma briga muito grande aqui no Brasil que extrapola os limites de um coronavírus. O presidente então entendeu que a base de sustentação dele hoje, muito grande, tem sido os evangélicos, ele percebeu a nossa lealdade, né? E ele fez aquele videozinho de alguns segundos falando assim: domingo é dia de jejum. Pegamos uma carona naquilo, começamos, todos os pastores estavam falando, começamos a colocar para frente, e hoje nós temos aí o país todo mobilizado. Amanhã, ou a partir de hoje, à meia-noite, eu quero crer que os céus do Brasil serão estremecidos, que o reino das trevas tem os seus dias contados. Eu quero acreditar que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Eu quero acreditar que todas as notícias que nós ouvimos sobre o coronavírus, em nome de Jesus, o estardalhaço todo vai parar.
ao ponto das pessoas falarem, mas o que aconteceu com as previsões? Para que as pessoas reconheçam que depois que a igreja orou e jejuou, o milagre aconteceu. Então, eu quero crer nisso, eu quero crer que esta oração, esse jejum que vai começar meia-noite, as pessoas estão perguntando aqui como jejuar, né? O jejum não é só ficar sem comer, gente. Não é você ficar na frente da televisão sem comer. Não é você parar de comer e ficar no celular. O jejum é um momento de contrição, é um momento de entrega, é um momento de arrependimento. Todas as pessoas de todas as famílias, ao acordarem pela manhã, devem ir para um canto, orar, confessar os seus pecados, ouvir hinos, fazer um culto com a família, entrar em meditação, entrar em reflexão e vamos jejuar. O jejum está marcado até às 6 da tarde. Amanhã às 6 horas, o presidente também recebeu um grupo de pastores lá em Brasília. Ele até me ligou agora há pouco, eu não vou poder ir porque não tem voo, né? Por conta disso o aeroporto está tudo parado. Às 6 horas vai ser a entrega do jejum lá em Brasília com o presidente. E eu acredito, Trovão, que Deus vai agir. Para que todas essas pessoas que estão falando que Deus não existe, que a nossa fé é uma fé medíocre, para que eles entendam que há um Deus no céu ainda. Há um Deus no céu que ouve a oração do seu povo. Na verdade, reverendo, eu creio que a partir desse momento, a partir dessa entrega do jejum, a partir desse ato, que acaba sendo também um ato profético também, a partir desse ato, eu creio que muita coisa vai mudar nessa nação. Inclusive, a gente percebe claramente, quem tem um olhar espiritual, percebe claramente que o principado da corrupção está sendo destronado nessa nação, está tendo guerra, a guerra está travada, mas está sendo destronado. E eu não tenho dúvida, pastor Marcos Feliciano, se Deus não quisesse que o presidente Jair Messias Bolsonaro fosse o presidente do Brasil, naquela facada ele teria partido, ele teria morrido, Deus permitiria ele morrer. Se Deus segurou ele até agora, se Deus preservou a vida dele, porque Deus tem um plano, e está aí um homem cristão na nação, um homem que levanta... Eu me lembro do que o senhor disse uma vez, que ainda haveria um presidente que saudaria o povo na hora da voz do Brasil com a paz do Senhor. Em um determinado dia, o presidente saudou o povo com a paz do Senhor Jesus e foi extraordinário. Então, a gente está no caminho certo e eu posso falar uma coisa com o senhor sem medo de errar. As pessoas ainda têm repulsa ainda pela política, mas acredito que daqui a um tempo, daqui a uns anos, quando as leis forem mais rigorosas, as leis forem melhores no nosso país e esse principado da corrupção sair, as pessoas vão sentir orgulho de serem políticos, vão sentir orgulho também dos políticos, com certeza. E nesse momento atual, a igreja, para a glória de Deus, através de um líder, né, da nação, o presidente Jair Bolsonaro, a igreja foi despertada e a igreja está se posicionando como tal. É num momento como esse, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, homem de Deus, que eu digo o seguinte: a igreja precisa de Cristo, mas o mundo precisa da igreja. E a igreja que o mundo precisa é uma igreja cheia, é uma igreja que se posiciona. E, na verdade, a gente vai entender que o pastor só serve a Deus há quantos anos, mais ou menos, reverendo? 30 anos? Eu aceitei Jesus com 13 anos, eu tenho 47, são 34 anos. 34 anos. Aí é onde a igreja se posiciona. É nesse momento que a igreja está entendendo que o Deus que nos livra de um inimigo tão feroz como esse vírus, que é o diabo e suas legiões, vai guardar não só o nosso país, como a vida do nosso presidente e o seu governo. Na verdade, pastor Marcos, para a gente concluir também, embora as nossas precauções, né, a máscara, o senhor também deve estar de quarentena, a gente está fazendo a nossa parte, está vigiando. Mas o que o senhor pode falar para os crentes nessa hora que estão apavorados com um vírus como esse, né, que está deixando gente até em desespero, né, dentro de casa, gente querendo até mesmo se matar, dizendo que o vírus vai matar toda a família? Não apenas do lado da medicina, né, do que os infectologistas falam, mas agora, olhando pelo olhar da fé, o que o senhor tem a dizer para eles que estão em desespero, mesmo essas pessoas sendo crentes, e estão em desespero total por causa de um vírus? Na sua concepção, lógico, eu sei qual é a sua resposta, entre aspas, mas mais poderoso do que o diabo esse vírus não é, né? E Deus tem nos guardado. Pois é, deixa eu te dizer, eu acredito que a igreja precisa, nesse momento, Trovão, refletir no que está acontecendo e a oportunidade que nós estamos tendo. Passando o álcool gel aqui. Né? Veja só, você falou aí, né, das pessoas que falam de política. Nós vemos um tempo, Trovão, tão ruim, onde os crentes falam dos crentes.
né? Eu postei um vídeo, não sei se você acompanha aqui no meu Instagram, eu coloquei vídeo de todos os pastores de todas as igrejas, dos maiores líderes, né? Líderes de multidões. Se você vê os comentários dos crentes, você desanima. Você desanima, porque as pessoas olham para o homem. Veja só, todos eles estão clamando em oração, conclamando o povo para jejuar. Jejum e oração é igual canja de galinha, não faz mal a ninguém. Mas até nisso, o povo encontra um motivo para falar. Eu creio que Deus está permitindo tudo isso aí para curar o nosso povo. O nosso povo começar a entender que a gente tem que aprender a olhar para as pessoas e não ver os defeitos, mas ver as qualidades delas. A gente olhar para um copo de água que está com a metade dele e não dizer assim, nossa, esse copo está quase vazio. Temos que dizer, esse copo está quase cheio. Nosso olhar cristão tem que ser um olhar de piedade, um olhar de amor. Nós temos piedade do ímpio lá fora, não vamos ter piedade do irmão fraco aqui no nosso meio. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas que têm medo do coronavírus, esses irmãos que estão apavorados, eles esqueceram da fé deles, porque todos os cultos, a palavra pregada falava, no final dos tempos viriam pestes, terremotos, filho se voltando contra pai, pai contra filho. Isso está tudo na Bíblia. Então, quem acompanha os cultos, quem é crente de verdade, como eu e você, assembleiano raiz, que cresceu ouvindo os pastores, isso não apavora a gente. Por quê? Primeiro, a gente acredita que Deus pode nos livrar. Eu acredito que os umbrais das portas das nossas casas estão marcados com o sangue do Cordeiro. Então, o anjo da morte vai passar por cima. Mas se acontecer de alguém ficar infectado, vamos orar para Jesus curar. E se Jesus não curar, aí a vontade soberana é dele. O que não pode haver é desespero, porque o desespero, ele manda uma mensagem para o psicológico da pessoa e abre uma brecha para que a pessoa fique fraca. Fique fraca, até mesmo o seu corpo, né? Caia a imunidade. Isso é comprovado cientificamente, para você ter uma ideia, né? Toda pessoa que está inteira, sente uma dorzinha aqui, vai no hospital. Alguém falou, está com câncer, acabou a vida da pessoa. Porque a mensagem psicológica entrou na mente dela, ela diz, vou morrer. Né? Então, se você ficar aí atormentado em casa, desesperado, se você ficar dizendo, vou morrer, possivelmente você vai acabar passando por isso mesmo. Mas se você tem fé que Deus ainda protege, que Deus ainda livra o homem da morte, vamos crer, vamos fazer a nossa parte. Vamos aí estarmos isolados, lavar a mão com água e sabão, usar álcool gel quando for possível, evitar aglomerações, evitar lugares, no hospital. Eu estou achando interessante, Trovão, porque hoje eu vi uma reportagem de uma moça, ela mostrou todos os hospitais de Brasília, os hospitais estavam vazios, no horário de pico, onde todo mundo tinha que estar lá, ninguém estava no hospital. Ou seja, o coronavírus está acabando com as mortes, sabia? O índice de morte no Brasil caiu nesses 2 meses. Não tem mais assassinato, não tem acidente de carro. Por quê? Está todo mundo trancado dentro de casa. Os hospitais, não tem. Está todo mundo falando, nossa, hospitais, isso e aquilo. Vai no hospital aí perto de você e vê se está tumultuado. Nem no hospital as pessoas estão indo, porque toda pessoa que tem imunidade baixa tem medo. Ou seja, eu não sei o que está acontecendo. Esse coronavírus aí está. Está fazendo milagre. Está funcionando mais que algumas pregações, né? Ô, reverendo. Oi. O que eu vou perguntar ao senhor aqui, o senhor tem muita propriedade para falar, porque além de pregador do Evangelho, o senhor é pastor-presidente da Catedral do Avivamento e, com certeza, o senhor tem seus membros ali que são doutrinados, são orientados pela palavra. Com base no que a gente vai falar dos crentes medrosos e os crentes também não medrosos também, que entende que, embora sente medo, mas faz como Josafá. Sentiu medo, mas foi orar. Sentiu medo, mas foi buscar o Senhor. Essa questão da igreja, de uma boa parte com medo, até mesmo em pânico, tem muito a ver com a sua liderança? Por exemplo, um líder forte, uma igreja forte, um líder de oração, uma igreja de oração, uma palavra concisa, bíblica, crentes bem alimentados. Tem muito a ver com isso também? Tem a ver com o despreparo dessa geração. É uma geração muito rasa no conhecimento da palavra. Né? O crente moderno desse tempo que a gente vive, ele vai na igreja uma vez por semana só. Quando a gente era novo convertido, a gente ia na igreja todo dia. Nós não tínhamos tempo para ir para show, não tinha tempo para ir para baile, não tinha tempo para ir para restaurante. A gente não ia para praia, a gente não tirava final de semana para ir para Disney. Nós orávamos e líamos a Bíblia. Então, quem lê a Bíblia e ora, ele está imunizado contra o medo. Agora, essa geração nova, a geração que vai na igreja, a única coisa que sabe de Bíblia é que escuta no púlpito. Já deve ter me ouvido falar, um dia desse eu saí de um culto,
passei perto da minha caminhonete, tinha 10 crentes com a mão na caminhonete, orando. Eu me emocionei, falei, meu Deus, os irmãos estão orando pela minha viagem. Cheguei na ponta do pé, eu comecei a ouvir a oração deles. Eu tomo posse, esse carro é meu, em nome de Jesus eu tomo posse. Eu dei um grito e falei assim, ô preguiçoso, vai ter com a formiga? Vai aprender a ser dizimista, ofertante, para Deus abrir as portas? Aí eu falei, o que vocês estão fazendo? Não, viemos do culto agora e o pastor disse que tudo que a gente quiser é só botar a mão e tomar posse. Essa geração não suporta o primeiro vendaval. Por isso que tem medo do coronavírus, por isso que tem medo da morte. O cristão de antigamente, desde os tempos de Jesus, não temia a morte. O apóstolo Paulo falou muitas vezes sobre isso. O que me separará do amor de Cristo? Nada me separa do amor de Cristo. Nada me atormenta. Os cristãos da época de Nero, há escritores que dizem que eles, antes de morrer, gritavam assim, a morte não é nossa inimiga, é nossa amiga, é uma carruagem que nos levará à presença de Deus. Diz que quando foram jogar João o apóstolo, dentro do tacho de azeite fervendo, ele gritou, vocês estão acelerando o meu encontro com o meu amado, de quem eu sinto tantas saudades. Então a morte era um troféu, né? Aqui, eu vou contar uma piadinha aqui, posso? Pode. Dia desses me contaram que tinha uma senhora no cemitério, né? O marido dela morreu, e ela começou a gritar, Zé, me leva com você, Zé. Eu não quero ficar nesse mundo sozinho, não faz sentido viver sem você, Zé. E o caixão descendo, né? Zé, me leva junto com você. Ela chegou perto da tumba lá e ela escorregou e caiu. Quando ela caiu lá dentro, junto com o caixão, ela começou a gritar, me tira daqui, socorro, me tira daqui. Ou seja, ela não queria morrer com o Zé. Quando a morte chegou, ela saiu correndo, né? Então, acho que muitos de nós passamos por isso. Nós vivemos uma fé tacanha, pequena e temos medo de tudo. O verdadeiro cristão, aquele alicerçado na palavra, aquele que cresceu comendo tutano, né? Não era esses leitinhos dados para gatinho, não era tutano, palavra, Bíblia, que foram à escola dominical, que ouviram cultos de ensino. Esses crentes não temem a nada, eles só temem a Deus. Acredito que o preço está sendo pago, né? Mateus capítulo 7, a geração que ouve e não pratica e a geração que ouve e pratica. Dá para ver a base dessa geração agora, nessa atual conjuntura aí. O que a gente nunca enfrentou, a gente está enfrentando agora e nessa hora está se mostrando quem é quem. Mas, para a glória de Deus, pastor Marcos Feliciano, uma igreja forte, poderosa, está se levantando aí. E, por outro lado, eu até entendo também que gente que não orava está orando. Com certeza. Gente que não buscava está buscando. Então, o coronavírus, por um lado, foi muito bom para aguçar a nossa vida espiritual, aguçar a nossa vida de leitura, é importante. E, principalmente, também dar mais valor à vida, porque tem gente aí que entende que hoje tem muito dinheiro, mas não pode se fazer nada, porque ninguém está vendendo, ninguém está comprando nada. O máximo que pode se comprar agora, numa hora como essa, é comida. E está vendo que o dinheiro, na verdade, não está servindo para nada. As pessoas estão acuadas dentro de casa. E saber que se Deus não guardar, em vão vai vigiar a sentinela. Mas, em contrapartida, foi muito bom, porque os crentes estão se posicionando, os crentes estão orando. E uma live como essa aqui, o senhor dando uma orientação como essa, mostrando que o efeito é devastador para quem não ama a palavra, para quem não pratica e para quem não leva o evangelho a sério. Não é surpresa para mim, pastor Marcos Feliciano, ver que uma geração que quando alguém cai endemoniado dentro da igreja, ele se levanta e sai correndo, sai de perto, porque a geração do senhor, a minha geração, quando alguém se manifestava, não precisava nenhum líder descer do altar. Os próprios crentes iam lá, colocavam a mão que estava ali perto e expulsavam. Não é isso? Posso falar? Pode. A nossa geração, o culto era ruim quando não caía ninguém demoniado. É verdade. A gente ia para o culto dizer assim, quem vai cair hoje? Como é que vai ser hoje? Nós tínhamos os caça-demônios, né? Hoje nós temos aqueles que fogem dos demônios. Pastor Trovão, eu queria dar uma palavra, posso? Pode, com certeza. Me veio ao coração aqui um texto da Bíblia lindo, lindo e triste ao mesmo tempo. Jesus falando com o povo de Cafarnaum. E ele dizendo, Cafarnaum, se os milagres que foram feitos aqui em vocês tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, os sodomitas e os homens de Gomorra e as pessoas tinham se arrependido. Haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para vocês aqui em Cafarnaum. Isso uma vez me atormentou. E eu comecei a ler isso. Falei, qual foi o pecado de Cafarnaum? Que pecado é esse que Jesus disse que o pecado de Sodoma e Gomorra
era menor do que o pecado de Cafarnaum. Não sei se as pessoas que estão assistindo aqui já pensaram nisso. Eu descobri, lendo a Bíblia Sagrada, quando o Evangelho diz que Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, à beira-mar. Jesus mudou para Cafarnaum. Quando ele mudou para Cafarnaum, ele já era um homem conhecido, porque os milagres já começaram a seguir. Lá nas bodas de Caná, o milagre aconteceu e o ministério dele começou a crescer. Só que todas as vezes Jesus saía para pregar, ele pregava nas regiões, pregava, e ele vinha dormir em Cafarnaum, porque ali estava a casa dele. Ele passava dias pregando com cruzadas com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e quando voltava para Cafarnaum, para a casa dele. No início, as pessoas faziam fila na porta da casa dele em Cafarnaum para orar, para ele fazer um milagre. Só que com o tempo, a população de Cafarnaum se acostumou com a presença de Jesus. Eles se tornaram indiferentes à presença dele. Ou seja, chegou um tempo que Jesus chegava da cruzada, da viagem, ele andava pela rua e ninguém dava nada para ele. As pessoas diziam, é Jesus que está passando por ali, mas já passou o tempo. O pecado de Cafarnaum talvez tenha sido o maior pecado da igreja brasileira agora. Nós temos Jesus e ignoramos a presença dele. Não oramos mais. Precisamos esperar uma pandemia, um vírus, para a igreja orar. Eu fiz um vídeo há 4 dias atrás dizendo assim, que quando eu fui falar com o presidente para ele convocar o povo para orar, quando eu voltei, estava dentro do avião, o Espírito Santo falou comigo, falou, não tem alguma coisa errada aí não? Eu falei, o quê? O presidente da República tem que convocar a igreja para orar? Primeiro, ele é católico. E ele tem que convocar a igreja para orar? Isso não deveria ser uma função do sacerdote? Não é o profeta que tem que convocar a igreja para orar? Não é o pai de família que tem que chamar a família para orar? Não são os pastores, os líderes, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os apóstolos, os bispos? Essa responsabilidade é nossa. A parte de oração, quem crê somos nós. Então, até isso nós estamos terceirizando, Trovão. Então, é muito difícil você falar hoje para as pessoas por causa da bênção da internet. Né? O mundo globalizado, ele tem destruído a mente das pessoas. Você vê, hoje nós estamos aqui com 5.700 pessoas, aí, 600 pessoas, né? A live ontem, no início, já tinha esse número. Por que hoje nós temos poucos números? Não é porque está tendo muitos cultos, é que hoje estão tendo shows. Eu fiquei sabendo que estão tendo shows de pessoas importantes, de grandes cantoras, e possivelmente muitas pessoas que ontem queriam nos ouvir, falaram, não, hoje eu vou ouvir o cantor fulano de tal, outra coisa. Tem muita gente agora na frente da televisão assistindo Big Brother. Né? Nosso povo não faz mais a sua... É claro que você pode ter o seu momento de lazer, eu mesmo tenho, eu assisto filmes, eu amo filmes. Né? Eu assisto a série da Netflix, estou assistindo agora a série dos Vikings, né? Mas a pessoa tem que ter consciência de como está a vida dela com Deus. Como, se tivéssemos um termômetro agora, um termômetro espiritual, para saber o nível da fé do povo, e esse termômetro fosse colocado nas pessoas que estão agora ligadas conosco, como é que esse termômetro ficaria? Mostraria que a pessoa está quente, está fria ou está morna? É hora da igreja acordar. Meu Deus, o senhor falou tudo e mais um pouco. Infelizmente é isso aí mesmo. Mas eu acredito também, em contrapartida, que vamos ter crentes aí voltando à atividade da vida cristã novamente, despertando a saber que ou a gente melhora a partir dessa questão do coronavírus agora, a gente mantém a nossa vida com Deus ativa como se deve manter. Isso veio como despertamento, né? E não para uma outra função, imagino eu. Ou a gente mantém isso agora, ou então a gente vai perecer, com certeza. E o que mais me entristece, homem de Deus, o que mais me entristece em contrapartida é saber que essa geração que tem hoje, eu vi quem é que não acompanhou os sermões do Senhor, né? O dia da aprovação, os anjos, os emissários de Deus, e tantos outros sermões que o Senhor pregou, né? Tantas mensagens concisas, bíblicas, que fazia a gente ter mais vontade de amar a Deus, servir a Deus. Agora eu vejo a maioria da geração que está aí hoje, aí, muitos estão pregando o evangelho que faz a gente chorar, mas na verdade não muda a nossa vida, né? E acabam as pessoas hoje levando o evangelho como se quer, do jeito, da maneira que quer, e a maioria de alguns pregadores, não estou generalizando, parece que não estão formando mais crentes com base, mais crentes Nutella. Infelizmente, me perdoa a minha palavra aí, mas
gente Nutella sem base, que de fato tem medo até mesmo de expulsar um demônio. Então, essa geração aí, essa boa parte da igreja, não me deixa assustado no que tange ao momento que está passando agora, de ficarem com medo, apavorados, porque eu já sabia que uma geração que tem medo de expulsar demônio, com certeza teria medo também de um vírus. Mas graças a Deus que ainda existem homens de Deus como o Senhor, que Deus levantou, que não só no evangelho, mas também na política, e continua sendo um influenciador lá dentro. Parabéns pela sua pessoa, parabéns pela sua vida e parabéns pelas suas palavras. E a minha oração concernente à sua pessoa é que o Senhor te eleve muito mais. Porque homens do gabarito do Senhor, homens da postura do Senhor e do seu testemunho, merecem estar em lugares mais altos, com certeza. E essa nação precisa de homens como o Senhor. Obrigado, Júnior. Obrigado. Eu fico feliz. Eu vejo você sendo levantado por Deus a um nível de destaque nacional e internacionalmente falando, que você sempre ame a noiva de Cristo. Sempre que me pedem conselho, né, dizem, pastor, como é que faz para chegar? Eu falei, chegar não é difícil é se manter. Né? Chegar, todo mundo chega. Casar, todo mundo casa. Comprar um carro, a maioria consegue comprar. O duro é manter o casamento. O duro é manter o carro. Né? O duro é manter a vida. As pessoas perguntam, qual é o segredo? O segredo é simples. Respeitar a igreja como noiva. Né? Quando eu falo para a igreja, estou falando para a noiva de Cristo. E nenhum noivo gosta que você despreze a noiva. Né? Então, respeitar a igreja, respeitar o seu Deus, que te chamou e te vocacionou. Nunca se perder, né? não se corromper. E continuar sempre dependente dele. Acontecendo isso, Deus vai sempre te abençoar. Quero deixar aqui uma palavra para o pessoal que está assistindo. Você que é membro de igreja, não esqueça do seu pastor, tá? Pastorzinho da sua igreja, que agora não está tendo culto, não tem culto, a igreja não tem arrecadação, de repente ele está precisando de algum tipo de alimento, o fim do mês vai vencer, tem que pagar o aluguel da igreja, então não esqueça o seu pastor, não esqueça, ajude ele, em nome de Jesus. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Daniel Candeias, né, que deve estar assistindo aí. Né? Pastor Júnior, para chegar até mim, sabe que Jesus é o caminho, né? Mas Daniel é o pedágio. Né? É verdade, é verdade. Foi Daniel ele que intermediou a nossa vinda aqui, nessa live aqui. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Todos na Dude amam o Senhor, todos ali amam o Senhor. E a gente também, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, tenho um amor especial pela vida do Senhor. Pastor Marcos, tem uma multidão aí, que, como o Senhor é uma voz profética nessa nação, tem uma multidão aí que precisa dessa oração, que o Senhor abençoe essa multidão. Só lembrando que o pessoal está dizendo assim, mas já acabou. Na verdade, é apenas 1 hora que o Instagram está deixando, ao vivo aí, e 1 hora também com o senhor aqui, que tem uma agenda lotada, que tem uma agenda de compromisso, tem sua família, é muita coisa. Eu estou me sentindo muito honrado de estar aqui 1 hora com o senhor. Irmãos, o pessoal está perguntando cadê a palavra. Não, foi uma live de esclarecimento, de posicionamento da igreja, né? Nessa hora que o mundo mais precisa da gente, o Brasil mais precisa. E o pastor Marcos Feliciano foi muito esclarecedor aqui nessa live aqui, onde ele mostrou como é essencial o posicionamento da igreja numa hora como essa, em que o mundo e o nosso presidente, até porque se eu for entrar aqui em alguns outros méritos aqui, pastor Marcos Feliciano, esse jejum aí, ele está servindo também para a vida do próprio presidente, né? Porque dá para se percebe aí que estão querendo criar um impeachment a todo custo para arrancar ele do poder. Só quem tem uma visão aí mais aguçada sabe que estão tramando a todo custo, até porque o Rodrigo Maia já anunciou que vai ser candidato a presidente em 2022. Então, estão tramando contra o presidente. Eu nunca vi um homem tão odiado como esse. É sinal que está dando fruto. Verdade. Bom, Deus abençoe você, Deus abençoe o pessoal aí. Se você quiser, na semana que vem, escolha um dia, a gente vem aqui com uma palavra, um ping-pong. Vamos pregar junto. Pega um texto, então, você prega um pedaço, eu prego um pedaço, tá bom? Olha aí, então, tá marcado aí, semana que vem, eu e o pastor Marcos Feliciano, a gente vai pregar o evangelho aí sim. Essa aqui foi só uma live esclarecedora em nome do Senhor Jesus. Pastor, o senhor pode orar abençoando a agora? Oro sim. Vou pedir a todos que estão assistindo a live agora para colocar a mão no coração e inclinar a sua cabeça. Pai, eu te agradeço por esta noite incrível, por essa noite especial aqui com o pastor Júnior Trovão. Te agradeço por essas mais de 5.000 pessoas que ficaram conosco aqui por 1 hora. Eu te agradeço porque tem jovens, tem pessoas de todas as idades que estão agora
sendo tocados. Em algum momento, Senhor, desta live, um testemunho que eu contei, uma palavra que eu falei, entrou no coração deles. Esta geração é a geração do arrebatamento, Senhor. Eu ministro sobre eles da mesma graça e unção que o Senhor derramou sobre a minha vida. E que venha sobre eles um tempo de paz, de prosperidade, de unção, de graça. Que esta noite o seu povo seja visitado pelos anjos. E amanhã, Senhor, no nosso grande jejum nacional, move os céus, move a terra, protege o presidente, protege as pessoas que estão enfermas, mande embora, Senhor, esse coronavírus, que essa peste morra, que o coronavírus seja sepultado no nome de Jesus e que a nossa nação seja livre. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Valeu, Trovão. Obrigado, pastor Marcos Feliciano. Uma honra, tome de Deus. Que privilégio. Amanhã, você pastoreia ou não? Não, ainda não. Tá, então amanhã, às 18h30, eu faço culto aqui na Catedral do Avivamento, na minha igreja. É um culto online, eu prego amanhã uma palavra de meia hora. O culto é feito na igreja, tem um músico, ele toca e eu prego. Se você puder falar para o pessoal e assistir o culto amanhã, tá bom? Vai ser transmitido aqui pelo meu Instagram, tá? Pode deixar. Vou avisar, vou postar o cartaz lá. Valeu, Deus abençoe. Beijo no coração, fica com Deus. Obrigado, pastor Marcos Feliciano. Obrigado a todos aí, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a todos os amigos. Deus continue abençoando a vida de todos vocês e até mais tarde, em nome do Senhor Jesus. Lembrando aos irmãos que a partir das 9h40, 9 e pouco, eu vou voltar de novo. Vou voltar com um amigo meu chamado pastor Carlos Maia e a gente vai trazer uma palavra aqui também muito forte a partir das 9h30 da noite, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que live esclarecedora. Como Deus usou a vida do pastor Marcos Feliciano para falar conosco aqui nessa live, foi extraordinário, irmãos. Deus continue abençoando, mostrando que esse jejum, esta oração que a igreja vai fazer, isso aí, na verdade, é a igreja tirando a guerra daqui de baixo e a igreja levando essa guerra para o alto. A igreja, com esse jejum, está mandando um recado para Satanás, que está levando essa guerra para o alto, tá bom? Deus abençoe. Até daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus. Paz.